morte e o seu problema. Fatalidade biológica. A morte é fenômeno habitual da vida. Na engrenagem molecular associam-se e desagregam-se partículas, transformando-se através do impositivo que as constitui, em face da finalidade específica de cada uma. Por efeito, o mesmo ocorre com o corpo, no que resulta o fenômeno conhecido como morte. Desinformado quanto aos mecanismos da forma e da funcionalidade orgânica, desestruturado psicologicamente, o homem teme a morte, em razão do atavismo representativo do fim da vida, da consubção do ser. Em variadas culturas primitivas e contemporâneas, para fugir-se à realidade desta inevitável ocorrência, foram criados cerimoniais e cultos religiosos que pretendem diminuir o infausto acontecimento, escamoteando ao tempo em que se adorna o morto, de esperança quanto à sobrevivência. Em muitas sociedades do passado, era comum colocar-se entre os dentes dos falecidos uma moeda de ouro, para recompensar o barqueiro encarregado de conduzi-lo a outra margem do rio da vida. Na Grécia, particularmente, este uso se tornou normal, objetivando compensar a avareza de Caronte, que ameaçava deixar vagando os não pagantes, quando da travessia do rio Estige, segundo a sua metodologia. Modernamente, repetindo o embalsamento em que se notabilizaram os egípcios nas casas dos mortos, busca-se embelezar os defuntos, para que deem a impressão de vida e de bem-estar, assim liberando os vivos dos temores e das reminiscências amargas. Todavia, por mais se mascare a verdade, chega o momento em que todos a enfrentam sem fuga, sem escapismo, convidados a vivenciá-la. A morte é um fenômeno íncito da vida, que não pode ser desconsiderado. Neuroses e psicoses graves se estabelecem no indivíduo em razão do medo da morte, paradoxalmente nas expressões maníaco-depressivas, levando o paciente a suicidar-se ante o temor de a aguardar. Numa análise psicológica profunda, o homem teme a morte porque receia a vida. Transfere inconscientemente o pavor da existência física para o da destruição ou transformação dos implementos que a constituem. Acostumado a evadir-se das responsabilidades mediante os mecanismos desculpistas, o inexorável acontecimento da morte se lhe torna um desafio que gostaria de não defrontar, por consciência, quiçá de culpa, passando a detestar esse enfrentamento. Para fugir, mergulha na embriaguez dos sentidos consumidores e das emoções perturbadoras, abreviando o tempo pelo desgaste das energias mantenedoras do corpo físico. O homem, acreditando-se previdente e ambicioso, aplica o tempo na preparação do futuro e na preservação do presente. Entretanto, poderia e deveria investir parte dele na reflexão do fenômeno da morte, de modo a considerá-lo natural e a aguardá-lo com tranquila disposição emocional, nem o desejando ou sequer evitando driblá-lo. Na educação que se lhe ministra desde cedo, em face do mesmo atavismo apavorante da morte, é centrada no prazer, nas delícias do ego, nas vantagens que pode retirar do corpo, sem a correspondente análise da temporalidade e fragilidade de que se reveste. Graças a essa inadvertência, espocam-lhe os conflitos, as fobias, a insegurança. Um momento diário de análise em torno da vida física predispõe a criatura a projetar o pensamento para mais além do portal da cinza e de lama em que se deteriora a organização somática. Tudo no mundo físico é impermanente,
e tal impermanência pode ser vista sob duas formas: a exterior ou a grosseira, e a interior ou sutil. Nada é sempre igual, embora a aparência que preserva nos períodos de tempo diferentes. Por isto mesmo, tudo se encontra em incessante alteração no campo das micropartículas, até o instante em que a forma se modifica, fase sutil da impermanência. Um objeto que se arrebenta em um corpo, seja vegetal, animal ou humano, que morre, passam pela fase da transição exterior grosseira para uma outra estrutura, experimentando a morte. Se a morte, todavia, não elimina o contínuo da consistência após a disjunção cadavérica, se desde cedo cria-se o hábito da meditação a respeito da consciência sobrevivente, independente do corpo, a morte perde o seu efeito tabu de aniquiladora, odienta destruidora do ideal, do ser, da vida. O tradicional enigma do que acontece após a morte deve ser de interesse relevante para o homem que, meditando, encontra o caminho para decifrá-lo. Deixar-se arrastar pelo pavor ou não lhe dar qualquer importância constituem comportamentos alienantes. A curiosidade pelo desconhecido, a tendência de investigar os fenômenos novos são atrações para a mente que questiona, que encontra recursos hábeis para os cometimentos. A intuição da vida, o instinto de preservação da existência, as experiências psíquicas do passado e parapsicológicas do presente atestam que a morte é um veículo de transferência do ser energético pensante, de uma fase ou de um estágio vibratório para outro, sem expressiva alteração estrutural de sua psicologia. Assim, morre-se como se vive, com os mesmos conteúdos psicológicos que são os alicerces, inconsciência do eu racional, consciência. Nesta panorâmica da vida no corpo e da morte do corpo, ressalta-se um fator decisivo no comportamento humano, o apego à matéria, com as consequentes emoções perturbadoras e estratos do comportamento contaminados, jacentes na personalidade. Sob um ponto de vista, a manifestação do instinto de conservação é valiosa, por limitar os três varios do homem que, diante de qualquer vicissitude, apelaria para o suicídio, qual acontece com certos psicopatas. De certo modo, frenado, inconscientemente enfrenta os problemas e supera-os, com a ação eficiente do seu esforço dirigido corretamente. Por outro lado, os esclarecimentos religiosos, embora a multiplicidade dos seus enfoques, demonstrando que a morte é período de transição entre duas fases da vida, contribuem para demitizar o pavor do aniquilamento. Definitivamente, as experiências psíquicas, parapsicológicas e mediúnicas, provocadas ou naturais, têm trazido importante contribuição para equacionar o problema da morte, dando sentido à existência. Conscientizando-se o homem da continuidade do ser pensante após as transformações do corpo, através da morte e da forma, alteram-se-lhe totalmente os conceitos sobre a vida e a sua conduta no transcurso da experiência orgânica. De qualquer forma, reservar espaços mentais para o desapego das coisas, das pessoas e das posições, analisando a inevitabilidade da morte, que obriga o indivíduo a tudo deixar, é uma terapia saudável e necessária para um trânsito feliz pelo mundo objetivo.